Amém. Estamos numa série Vidas em Jogo, uma série sobre família. E hoje, queridos, nós iremos para o tema Treinando Filhos. Vamos orar para começar a nossa exposição. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que vivemos até aqui, pelas músicas que cantamos, ressaltando a tua glória, o teu poder e a tua misericórdia ao nos encontrar, mostrando que o Senhor veio buscar o perdido, mostrando que nós devemos ser gratos ao Senhor, mostrando que o nosso pecado foi pago naquela cruz do Calvário. E agora, Senhor, nós estamos diante do santo texto, do livro sagrado, que é o nosso guia de fé e prática. Por isso, Senhor, nós suplicamos o auxílio do Teu Espírito, para que tudo o que será falado aqui, seja diretamente do Senhor para cada um de nós. Livra-nos de ideias próprias e ajuda-nos a ficarmos fiéis ao texto bíblico, Senhor. E que aquilo que vem do Senhor possa entrar no nosso coração ao ponto de gerar transformação, consolação, edificação, consolação pela Tua palavra. Nós oramos, Pai, confiados em Ti e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, hoje a exposição do nosso texto é Deuteronômio capítulo 6 e vamos ler dos versos 4 a 9. Estará projetado aqui, mas se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Deuteronômio 6, do 4 ao 9, assim diz a leitura da palavra do Senhor. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Até aqui a leitura da linda, maravilhosa palavra do nosso Deus. Meus irmãos, nós precisamos encarar uma realidade, que é a realidade de que a vida cristã não é um piquenique, não é um simples passatempo, não é o nosso clube social do domingo. A vida cristã é mais parecida, usando a metáfora da Copa do Mundo e aquilo que nós nos propomos a fazer com essa série Vidas em Jogo, ela é mais parecida com um estádio lotado, onde há vidas em jogo. As nossas próprias vidas estão em jogo. E nesta série, nós devemos entender que a nossa família é a nossa equipe base, é o centro de treinamento onde o destino eterno dos nossos filhos está sendo moldado por nós, sendo usados pelo próprio Senhor. Então, assim como um técnico de seleção olha para os seus jogadores não apenas como indivíduos, mas como representantes de uma nação inteira, Deus olha para a família como uma unidade fundamental da sua aliança aqui nessa terra. Não há tempo para neutralidade, não há tempo para indiferença, pois o adversário está em campo e ele joga. E joga para destruir aquilo que nós conhecemos através da Escritura como herança do Senhor. A tragédia do nosso tempo é que muitos pais pensam que são apenas espectadores nas arquibancadas, enquanto seus filhos correm sozinhos em campo. Só que a Escritura vai nos apresentar uma imagem radicalmente diferente. O pai e a mãe são os treinadores designados, escolhidos por Deus, responsáveis por transmitir
não apenas regras, mas uma visão de mundo que seja centrada na glória de Cristo Jesus. O treinamento de que falamos aqui não é um treinamento para ganhar um troféu de metal que enferruja, que daqui a anos muitas pessoas não conhecem, não se lembram. Quem ganhou a Copa de 66? Talvez alguns mais afeitos ao futebol vão se lembrar. Quem ganhou a Copa de 86? Quem ganhou a Copa de 90? Não quero me gabar, mas eu sei todos esses, tá? Mas é porque eu gosto de futebol. Pergunta pro Gisaldo. Ele só sabe coisa de corrida, de futebol ele não sabe não. Pois é, nós nos esquecemos. São troféus. Troféus? Ou troféis? Vocês entenderam, né? O plural de troféu. Eles perecem, eles estragam. Muitas vezes eles são roubados. Nós não nos lembramos mais daquilo que aconteceu. Então o treinamento da família é para a posse da terra prometida na vida eterna, uma vida que nós viveremos em comunhão com o Deus vivo. Ou seja, é muito superior do que ganhar uma Copa do Mundo, que é o ápice do esporte. Se falharmos no treinamento básico, na formação do caráter, na disciplina do coração, não me importa quão bem-sucedidos os nossos filhos sejam profissionalmente, não importa. Eles terão perdido o jogo mais importante de sua vida. E é por isso que nós somos levados a Deuteronômio 6, que nós podemos considerar como o manual de tática supremo dado por Moisés sob a autoridade de Deus, ali no Pentateuco. Antes de os israelitas entrarem no gramado da terra de Canaã, eles precisavam entender os fundamentos da fé. E este texto não é uma lista de sugestões opcionais para as pessoas, mas é a estrutura essencial para que a fé sobreviva de geração em geração, de pai para filho. Meus irmãos, se desejamos que os nossos filhos terminem esse campeonato da vida com a vitória da fé, nós precisamos retornar a estes princípios absolutos do Deus da aliança dados na palavra dele. E é por isso que nós vamos examinar o treinamento que o Senhor exige de cada um de nós no dia de hoje. Como eu já anunciei, o tema da nossa mensagem é treinando filhos. E em resumo, veremos que filhos são treinados quando a palavra governa o lar. Esse é o resumo de toda a nossa mensagem. Filhos são treinados quando a palavra governa o lar. E em primeiro lugar, veremos que a palavra governa o lar quando transforma o coração. Bia, pegue seu caderno, que chegou a hora de você desenhar, mocinha. Vamos lá. Eu quero que você desenhe um troféu. Tá dormindo? Ah, não. Vamos acordar, fia. Culto. Vamos. Pega seu caderninho aí. Quero que você desenhe um troféu com o número 1 dentro. E depois eu vou olhar seu caderno, viu, mocinha? É assim que se faz. Então, meus irmãos, o Senhor havia acabado de libertar Israel da fornalha de ferro do Egito, da escravidão do Egito, onde os deuses eram múltiplos e confusos. Haviam vários deuses no Egito. E Moisés está reiterando os 10 mandamentos que foi dado lá no Monte Horebe. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está preparando a nova geração, para que essa nova geração não caia no erro que os pais deles caíram quando adoraram o bezerro de ouro. Então Moisés estabelece que a obediência não é um meio de salvação, mas é a resposta de quem já foi salvo pelo Senhor. E o texto começa com o famoso Shema Israel. Talvez você já tenha ouvido isso em hebraico, Shema Israel. Aí o cara começa a recitar Deuteronômio 6, que inclusive foi uma das provas de hebraico. E quer dizer isso aqui, escute Israel, famosíssimo entre os judeus e também deve ser muito conhecido entre nós, porque este escutar na Bíblia não é uma recepção passiva daquilo que a gente ouve, mas é um chamado à atenção concentrada para a obediência. Você escuta para obedecer.
E você só obedece quando você entende. Senão, mesmo que você tente obedecer, você vai ficar confuso com aquilo. É o apito inicial que exige que todos os jogadores parem e olhem para o técnico. Escute, Israel. Israel é tratado aqui como uma unidade, um povo da aliança que deve professar a mesma fé fundamental. E qual é a fé que o povo de Israel devia confessar e que nós também devemos confessar? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a nossa fé. E veja, o Senhor com todas as letras maiúsculas, nunca é demais nos lembrarmos que significa Yahvé, o Senhor da aliança, aquele que guarda as suas promessas, aquele que cumpre tudo o que prometeu desde o início da história e que cumprirá até o fim da história. Esse é o Senhor que é o único Deus. E essa afirmação de que Yahvé, o Senhor dos exércitos, é o único Senhor, é uma espécie de golpe de misericórdia contra todo o paganismo e contra toda a fragmentação da mente dos israelitas que saíram daquele contexto de idolatria no Egito. No mundo de deuses especializados, como eles viviam, havia um Deus para a chuva, havia um Deus para a fertilidade, um Deus para a colheita. Nesse mundo, Israel devia saber que o seu Deus é o soberano absoluto sobre todas as áreas da vida. Não há divisões na essência de Deus, e por isso não pode haver divisões na nossa lealdade a Ele. Nós somos chamados não a adorar o Deus Sol, a deusa Lua, mas o único Senhor, o único Deus verdadeiro, o único que não é um ídolo criado por mãos humanas ou por pensamentos humanos. E meus irmãos, esse texto é um texto em que o amor é explicitamente ordenado pela primeira vez na Escritura. Desde Gênesis até aqui Deuteronômio, nós vemos no versículo 5, ame o Senhor teu Deus. E este amor não é de forma alguma um mero sentimento flutuante, aquele arrepio emocional que vem e passa, não é uma paixão, é uma lealdade da aliança. É uma fidelidade que se manifesta em devoção, em adoração e em serviço a esse que é o único Deus. É o motor que impulsiona todo o treinamento no campo da nossa vida. É a partir do fato de nós amarmos a Deus que nós conseguimos ser bons treinadores. E a medida desse amor não é parte da nossa vida, é um amor que abrange toda a nossa vida, é um amor total, é um amor de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. O coração aqui refere-se ao centro da vontade e do intelecto, aquilo que nós sentimos e aquilo que nós entendemos. A alma é o ser vital dos desejos, junta aquilo que eu entendo com aquilo que eu quero muito, e a força é a intensidade total de todos os recursos disponíveis que eu tenho para amar ao Senhor. Eu sou chamado a buscar amar ao Senhor com tudo o que eu sou e com tudo o que eu tenho, com todo o meu entendimento, com todos os meus recursos, com toda a minha força, com toda a minha vida. Isso porque Deus não aceita jogadores que entrem em campo apenas para cumprir tabela. Esse jogo aqui eu vou tirar o pé, como diz na linguagem do futebol. Tirar o pé para não machucar, vou me poupar. Deus exige entrega total, porque Ele se entregou totalmente. E este é o fundamento de todo o treinamento de filhos. Você não pode treinar um filho para amar a Deus, se você mesmo não reconhece a supremacia única do Senhor sobre a sua própria vida. O técnico deve ter a verdade gravada na sua própria alma, antes de poder passá-la aos seus jogadores de base. Senão, se você não crê naquilo que você fala, os seus filhos vão perceber isso. Mas é somente em Cristo, meus irmãos, que nós vemos o cumprimento perfeito deste texto de Deuteronômio capítulo 6. Porque nós, infelizmente, assim como falamos já neste culto, por vezes falhamos em amar a Deus de todo o coração. Mas Cristo, o Filho amado,
viveu cada segundo da sua vida aqui nessa terra em perfeita união com o Pai, cumprindo o Shema, o escuta Israel, em nosso favor. Porque Cristo é o Deus único, manifestado em carne. E o nosso treinamento de filhos não começa com a nossa performance, com aquilo que nós conhecemos sobre a Escritura, mas começa com a justiça de Cristo que foi imputada a nós, colocada em nós pela fé. E é por isso que treinar filhos é, acima de tudo, levá-los a descansar no único Salvador que venceu o jogo por nós. Nós temos um Salvador que venceu a batalha das batalhas. Então, meus irmãos, a palavra governa o lar quando transforma o coração. E em segundo lugar, a palavra governa o lar quando orienta as conversas. Agora, Bia, o seu desenho é uma Bíblia aberta com uma luz dentro dela, tá bom? Uma Bíblia aberta com uma luz dentro dela. Meus irmãos, Moisés aqui populariza a educação, porque nós estamos falando de um período muito antigo. E na antiguidade a educação era para a elite. Somente algumas pessoas tinham o privilégio de receber educação. Mas em Israel, cada pai, cada mãe se torna um instrutor da aliança de Deus aos seus filhos. A palavra não deve ficar guardada apenas no tabernáculo, digamos que no estádio oficial. Mas a palavra deve habitar na casa de cada família. Lembrando que naquele tempo as pessoas não tinham a palavra escrita como nós temos hoje. Eles decoravam trechos das Escrituras. Eles ouviam na sinagoga, no templo, no tabernáculo, aliás, naquele tempo de Moisés, decoravam e traziam para casa aquilo que eles lembravam. Enquanto nós temos 1 milhão de versões para ler da forma que a gente quiser, explicações, temos tudo. Era dessa forma que eles levavam para casa a palavra do Senhor. E no versículo 6, diz que estas palavras devem estar no seu coração. Antes de sair da boca do pai e da mãe para os ouvidos do filho, a verdade deve ser assimilada pela mente e pelas afeições dos pais. Não pode ser algo apenas intelectual e frio, tem que ser algo que eu entendo e que eu amo. A verdade da minha vida, aquilo pelo qual eu vivo. Essa é a palavra de Deus para nós. E um treinador que não conhece o regulamento do jogo, não pode exigir que os seus jogadores o cumpram. Por isso, nós não podemos ser inconsistentes quando queremos ensinar coisas para os nossos filhos que nem nós mesmos cumprimos, nem nós mesmos conhecemos. Por isso você é chamado a ser o pastor, a pastora da sua casa. Você é chamado a conhecer a Escritura para lidar com o seu filho nas questões do dia a dia, sabendo do que você está falando. A internalização da palavra vem antes da instrução. E o método de ensino descrito aqui é assim, ó, você as inculcará, você as colocará na cuca, na mente. Isso carrega a ideia de repetição constante. Como é que você faz para o menino, menina não colocar a mão na tomada? Não põe a mão aí, menino. Quando ele vai pôr de novo, não põe a mão aí, menino. Quando ele vai pôr de novo, não põe a mão aí, menino. Até uma hora que ele sabe que não pode fazer isso. Você inculcou isso na mente dele. Além de inculcar, da ideia de repetição constante, tem também a ideia de recitação. De falar, sempre falar. As sagradas letras, a sagrada escritura. É como os treinos exaustivos de fundamentos no futebol. Repetir o passe até ficar bom, repetir o chute até ficar bom, repetir o movimento até que se torne instintivo. Quando você começa a dirigir, você vai trocar de marcha e você olha para o câmbio. Até o momento que aquilo fica automático para você. Você não olha mais, você troca de marcha, dá seta, conversa, olha o GPS, tudo ao mesmo tempo. Mas isso exige repetição. Se você dirigir uma vez por ano, todas as vezes que você dirigir, você vai de novo olhar para o câmbio. Se você jogar futebol uma vez por ano, você vai todas as vezes dar passes ruins, não vai saber finalizar, não vai saber se posicionar. Você precisa repetir
É assim com tudo em nossa vida. Nós aprendemos à medida que nós repetimos as coisas. Então o ensino da palavra não é um evento de uma vez por todas. Eu sento com meus filhos, ensino a palavra uma vez e pronto. Agora você já aprendeu. Não é isso. É um processo repetitivo, rotineiro, habitual e pedagógico. Afinal de contas, não é assim conosco também? Quantas vezes nós não temos que voltar àquilo que nós já sabemos e ouvir de novo, e pedir perdão de novo, e pedir para o Senhor colocar essas palavras no nosso coração de novo? Por que com os filhos vai ser diferente? Encuque, você as encucará na mente dele. Ah, meus irmãos, eu estou encucando o Palmeiras na vida do João. Mas antes do Palmeiras, eu estou encucando a palavra de Deus na vida do João. Esse menino precisa conhecer a Escritura. Ele precisa conhecer aquilo que salvou a vida do pai dele. E tem que ser assim conosco, meus irmãos. Esse deve ser o maior propósito da nossa vida. Acima de todas as coisas. E além dessa repetição formal, há o chamado para falar dessas coisas. Isso não significa dar aula de teologia. Senta aqui, filho, vamos falar hoje sobre a onisciência de Deus. Isso significa integrar a verdade de Deus na conversa diária. A teologia deve sair das 4 linhas do domingo, do culto do domingo, e deve entrar na rotina da mesa de jantar, dos momentos de lazer, da hora de dormir. É assim que nós mais aprendemos, associando a palavra de Deus às coisas que nós mais gostamos. Filho, está vendo esse lindo pôr do sol? É o Senhor quem deu para nós. E a gente está vendo só um pouquinho do que a gente consegue, da beleza que tem esse pôr do sol. E a gente só consegue ver porque o Senhor também nos deu o olho. E assim vai, com tudo. Tá gostosa essa batata, né, filho? Pois é. Foi Deus que te deu o paladar, para você sentir esse gosto e glorificar Ele. É nos detalhes mais simples. Mais simples. E Moisés usa uma técnica de linguagem ao citar o ensino em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Ele faz isso para indicar a totalidade da vida. Não há fora de campo para a glória de Deus. Cada atividade que nós fazemos, desde o despertar até o nosso sono, é uma oportunidade de treinamento. O treinamento da base acontece na cozinha, no trânsito, na hora de dormir. Os nossos filhos nos observam em tudo. Então, além daquilo que nós falamos, a forma com que nós lidamos com a vida será um treinamento para os nossos filhos. E o objetivo dessa educação é que as crianças aprendam a temer ao Senhor. Um temor que, claro, não é um pânico, mas é um respeito, uma santa reverência que impede a rebelião e que promove a vida abundante. É isso que Provérbios quer dizer quando ele diz para você ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Ela vai sempre se lembrar daquelas palavras. E um jogador que respeita o seu técnico joga com muito mais liberdade e alegria, porque ele sabe que há uma estrutura de sabedoria que o protege. Ele sabe o que o pai e a mãe estão querendo fazer com aquilo que estão ensinando a ele. Meus irmãos, Cristo é a própria palavra de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós. Ele tinha a palavra de tal forma gravada no coração, que lá no deserto ele derrotou o tentador usando as próprias escrituras de Deuteronômio, do livro que nós estamos lendo. E quando nós treinamos nossos filhos, não estamos apenas ensinando letras mortas em um livro antigo, mas estamos apresentando a pessoa viva de Cristo Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso, inculque as palavras do Senhor na vida do seu filho. A palavra governa o lar quando transforma o coração. A palavra governa o lar quando orienta as conversas. E por fim, a palavra governa o lar quando dirige a vida. O último desenho que você vai fazer, dona Ana Beatriz, é de uma casa com uma cruz na porta. Tá bom? Uma casa com uma cruz na porta. Meus irmãos, Israel estava saindo de um sistema visual daqueles ídolos egípcios para um sistema baseado na palavra do Senhor. Os sinais externos não eram amuletos mágicos,
mas eram lembretes constantes para combater a amnésia teológica em um mundo que tentaria fazê-los esquecer do Senhor o tempo todo. O mundo faz isso. O mundo tenta fazer com que nós nos esqueçamos do Senhor. Então, amarrar as palavras como um sinal na mão e na fronte vai simbolizar que toda a nossa ação, todo o nosso pensamento devem ser governados pela verdade de Deus. Tudo o que nós fazemos com as mãos, tudo o que nós pensamos com a mente. No futebol, tem um jogador que usa a braçadeira de capitão para mostrar sua posição de autoridade. É o representante do time que fala com o juiz, é o representante do time que fala com o técnico e passa as instruções para os seus companheiros. Da mesma forma, o cristão deve ser identificado pelo que faz com as suas mãos e pelo que pensa com a sua mente. E embora estas instruções pudessem ter um sentido simbólico, metafórico de atenção constante, elas também exigiam uma manifestação física visível. Porque a fé não pode ser um segredo de vestiário. A fé deve ser pública. O treinamento de base deve produzir filhos que não tenham vergonha de carregar os emblemas do clube de Deus diante do mundo. Quando nós ensinamos os nossos filhos a gostar de futebol, eles ficam orgulhosos quando colocam a camisa do time. Mas às vezes tem vergonha de falar que é crente. Tem vergonha de levar a Bíblia para a escola. Tem vergonha de agir como um cristão. Isso é porque você foi mais convicto no time de futebol do que na palavra do Senhor. E escrever nos umbrais da sua casa e nas suas portas é como se fosse estender o domínio de Deus sobre a propriedade privada e a esfera pública. Algo que passaria das 4 paredes da sua casa. A casa de um israelita deveria ser diferente das casas dos cananeus que estavam em volta deles. Se alguém entrasse na casa de um israelita, deveria perceber imediatamente quem é o Senhor daquele lugar. E os umbrais representam a proteção e o governo da família, enquanto as portas representam a influência na comunidade e na cidade. O treinamento que damos em casa deve preparar os nossos filhos para serem influenciadores nos grandes estádios da sociedade. Aí, em uma era que tantas pessoas querem ser influencers, ensine seu filho a ser um influencer do Evangelho. A ser uma boa influência do Evangelho. O lar é visto como o centro de comando que envia soldados treinados para o mundo. E essa visibilidade pública é uma proteção contra o que nós conhecemos como assimilação cultural. É muito fácil nós assimilarmos conceitos antibíblicos da cultura. O mundo vai tentar convocar os nossos filhos para jogar em outras seleções, servindo a outros deuses. Os sinais e as inscrições são lembretes de que fomos escolhidos por Deus para sermos sua propriedade privada e santa. Não há como dividir a nossa vida entre Deus e outros deuses. Por isso, temos que cuidar dos nossos filhos, para que eles não sejam convocados para outras seleções. Imaginem um centro de treinamento, uma famosa academia dos jogadores de um clube grande do mundo. Lá, os jovens jogadores não apenas treinam futebol, eu não sei se você já viu uma categoria de base como é, mas eles vivem a cultura do clube. Eles comem no clube, eles estudam no clube, eles dormem no clube. Desde pequenos, eles aprendem o estilo de jogo, a filosofia que a equipe tem e o respeito àquela camisa que eles estão vestindo. Cada parede da academia estampa fotos de grandes ídolos do passado e lemas que fazem parte da história do clube. Não há um minuto sequer que eles se esqueçam de que são parte daquela instituição. É exatamente assim que o lar cristão deve ser. Deve ser a academia do reino de Deus em nossa casa. A nossa casa não deve ser apenas dormitórios ou lugares de entretenimento. As nossas casas devem ser academias de formação, em que cada conversa, cada refeição, cada disciplina
que é necessário disciplinar os filhos também, são projetadas para produzir jogadores que conheçam intimamente o seu Senhor e saibam exatamente como jogar o jogo da vida para a glória do Senhor Deus. É assim que nós somos chamados a ser, meus irmãos. E isso porque Cristo é o verdadeiro sinal de Deus. Ele é o portal através do qual entramos na vida eterna. Assim como o sangue do Cordeiro, lá nos umbrais, livrou Israel da morte, se tratando da primeira Páscoa, a justiça de Cristo, nos portais da nossa alma, nos livra da condenação eterna. Por isso, ao marcarmos nossa casa, nossa vida com a palavra de Deus, nós estamos apontando para o fato de que somos propriedade exclusiva daquele que nos comprou por um alto preço, o maior jogo de toda a história da raça humana. Por isso, meus irmãos, nós aprendemos hoje que os nossos filhos são treinados quando a palavra de Deus governa o lar. E o maior desafio dos pais não é apenas preparar os filhos para a escola, para o inglês. Uma vez eu ouvi o pastor Gustavo dizendo que muita gente tem preparado bilíngues, trilíngues para ir para o inferno. Você coloca o seu filho no curso de inglês, robótica, informática, finanças. Quando chega no domingo, você e ele estão mortos. Não tem tempo para o Senhor. Porque afinal de contas você precisa investir na carreira do seu filho. O mais importante é prepará-los para amar, para temer e para seguir o Senhor. Deus não entregou as suas responsabilidades, como pai e mãe, a cultura, a escola, nem a igreja de forma exclusiva. A igreja não é responsável por formar os seus filhos. Você é responsável por formar os seus filhos. E a igreja auxilia. Mas a responsabilidade é sua. Não é do pastor, não é do ministério infantil, é sua. Você é responsável pelos seus filhos. Deus confiou essa responsabilidade principalmente a você pai e a você mãe. Por isso a pergunta que fica ao final dessa mensagem é: a palavra de Deus realmente governa o seu lar? Pensando nisso, meus irmãos, eu vos convido a um realinhamento de coração. E em primeiro lugar, coloque Deus novamente no centro da sua casa. Antes de ensinar os seus filhos a amar o Senhor, garanta que o Senhor ocupa o primeiro lugar no seu próprio coração. Porque as crianças aprendem mais observando as nossas prioridades do que ouvindo os nossos discursos. Se Deus é apenas uma parte da sua vida, dificilmente Ele será o centro da vida dos seus filhos. Mas também transforme momentos comuns da rotina em oportunidades de discipulado. Deuteronômio 6 não fala apenas de reuniões formais, mas fala de conversas no caminho, dentro de casa, ao deitar, ao levantar. Por isso aproveite as refeições, as viagens de carro, os desafios da escola, as perguntas do dia a dia, para mostrar como a palavra de Deus se aplica à vida real. Quando eles estiverem, mãe, pai, aproveita, dá atenção, ensina. Mas também permita que seus filhos vejam a fé antes de ouvi-la. O testemunho dos pais é uma das ferramentas mais poderosas no treinamento espiritual. Seus filhos precisam enxergar arrependimento quando você erra, perdão quando há conflitos, fidelidade quando surgem tentações e alegria quando você serve ao Senhor. A fé é mais eficaz quando é vivida, além de ser ensinada. Se seu filho olha para você assim, vamos filho, vamos para a igreja. Tem que ir, filho, hoje é domingo. Como é que ele vai ser? Cara pálida. Oh, meu Deus. Pois é, precisamos tomar cuidado com isso. Essa aqui é para todos, meus irmãos. Invista na próxima geração da igreja, mesmo que você não tenha filhos. Deus chama toda a comunidade da aliança a participar da formação espiritual das crianças e dos jovens.
Por isso, seja um exemplo de piedade, ofereça conselhos sábios, encoraje aqueles que são mais novos na fé e aproveite as oportunidades para compartilhar a palavra de Deus. Meus irmãos, muitos jovens são fortalecidos quando encontram adultos que demonstram interesse genuíno, verdadeiro por sua vida e que apontam para Cristo com palavras e atitudes. Então todos nós temos a responsabilidade de pegar e olha, quantas crianças nós temos na nossa igreja? Todos nós temos a responsabilidade de ajudar essas crianças a conhecerem o Senhor. Ore diariamente pela salvação e pelo crescimento espiritual dos seus filhos. Percebeu a palavra aqui? Diariamente. Ore diariamente. Se você entende que o destino eterno do seu filho depende da salvação, ore todos os dias por ele. Não cesse de clamar. Coloque seus joelhos no chão e peça para o Senhor alcançá-los o mais breve possível. Porque isso é o melhor que você pode fazer por ele. Nenhum pai, nenhuma mãe tem o poder de converter o coração dos filhos. Somente o Espírito Santo pode produzir essa fé genuína. E é por isso que além de ensinar, você precisa, aliás, mais importante do que ensinar, é que você clame ao Senhor, para que a verdade anunciada encontre abrigo no coração dos seus filhos e que produza frutos eternos. Lembre-se de que o Evangelho é a esperança para pais imperfeitos e filhos pecadores. Com certeza, você é um pai e uma mãe imperfeito. E com certeza o seu filho é um filho pecador. Talvez você esteja pensando nas falhas do passado, nas oportunidades perdidas, ou nos erros cometidos ao longo da criação dos seus filhos. Você com certeza cometeu, nós já estamos cometendo e vamos cometer. Corra para Cristo, porque o mesmo Salvador que perdoa pecados, também restaura famílias, também concede graça para recomeçar. É por isso que nossa esperança não está na nossa perfeição como pais, mas na perfeição de Jesus, que continua edificando o seu povo de geração em geração. Portanto, meus irmãos, que o Senhor faça dos nossos lares verdadeiros centros de treinamento de fé, onde a palavra do Senhor governa o coração, orienta as conversas, dirige a vida, para que os nossos filhos aprendam a amar e a servir o Senhor todos os dias.